Olá, meus queridos, sou Manuel Tombi e hoje aqui neste canal você irá ouvir a história, sim, relatos real da minha vida mediante a crença na religião africana. Mas antes que eu comece a contar os fatos que ocorreram, por favor, se inscreva no canal. Sim, se inscreva no canal porque este canal nós contamos histórias, fatos reais que ocorreram em nossas vidas. Então, sempre você terá vídeos aqui que você irá despertar algo em você para conhecer histórias verídicas da vida dos seres humanos, mediante a fé. Então, por favor, se inscreva no canal, aqui embaixo aqui. Isto. Vamos para a história? Queridos, na prática da fé no espiritismo, na religião africana que a minha família praticava, tipo macumba, candomblé, essas religiões em si, que são várias, né? Um fundamento só, mas com vários segmentos. E um deles que a minha família praticava era a oferenda de anos. Então, nesses gêmeos, a minha mãe já me ofereceu para essa religião, juntamente com meus familiares, é óbvio, né? E ali me colocava eu sentado numa mesa, no chão assim, colocava sentado no chão, ao meu derredor ficava 14 pratos, eu tinha que comer o prato para as outras crianças comer, e ali batia-se as músicas, faziam seus instrumentos musicais, as mulheres e os homens ficavam arrupiando ao derredor de mim, com os seus encostos, e foi assim que começou a minha vida nessa religião. A minha irmã cresceu comigo, ela veio a falecer, mas mesmo assim eu tive que aguentar o baque sozinho. Mas olha só o que aconteceu durante essa trajetória nessa religião. Teve um dia que eu precisava fazer o sacrifício das galinhas. Então eu peguei dezenas de galinhas, num ambiente fechado de uns 20 metros a 25 metros quadrados, fechei eu com essas galinhas e tranquei a porta, é óbvio, pegava as galinhas, matava ela, né? Cortava os pescoços, tirava o sangue, colocava no ambiente, no recipiente, e eu ia jogando as galinhas assim do lado, jogava para o outro, já matando dezenas de galinhas, números incalculáveis de galinhas, um montão de galinhas assim. Aí, chegando quase no final, já muito sangue ali à disposição, as galinhas que eu tinha tirado as vidas, elas sobreviveram. E elas vieram todas para cima de mim. Começaram a pular em cima de mim, começaram a me arranhar todo, bater as asas em cima de mim, só que elas não tinham mais pescoço, porque eu já tinha cortado. Então ficou uma cena bem perturbadora. E eu gritava por socorro, e eu tentava abrir a porta, não conseguia, e aquele sangue derramando em mim, e eu fiquei ali muito tempo naquele quartinho ali, naquela sala fechada com essas galinhas em cima de mim, ao ponto que o sangue veio a derramar sobre mim. Esse foi um dos sacrifícios que eu achei meio macabro. Agora tem outro que é pior ainda. Aí quando eu fui matar os bodes, porque teve um sacrifício de 2 bodes e tinha outro sacrifício de bode, mas desses dois bodes foi bem complicado. Por quê? Pegamos o bode, amarramos numa árvore, batemos um ferro na cabeça do bode, o bode com dezenas de porradas, dezenas de pauladas, dezenas de força ali para matar o bode mediante a violência da madeira e do ferro. O bode já todo com o olho de fora, ele olhava para nós e fazia um som berrando, mas um som que dava para ficar meio assustador, porque ele fazia um som, mas aí parecia que estava falando assim, não. E ele fazia isso sequencialmente. Conforme nós batíamos, ele berrava, mas um som que era um som meio perturbador. O primeiro bode fez isso, o segundo fez igualzinho, como se os dois tivessem combinado. As pessoas que estavam ali ficaram totalmente horrorizadas, assustadas. Algumas foram até embora.
Não, eu vou ficar aqui não, esse bode está possuído com alguma coisa. Pegamos o bode, amarramos o bode de cabeça para baixo, começamos a arrancar o couro do bode, o bode já morto, e o bode começava a berrar. O bode berrava, berrava e não conseguia mais parar de berrar. Uma cena bem assustadora. Cortei o bode no meio, comecei a arrancar os ventos do bode e o bode berrando. O bode sem as partes de dentro dele, só ali a carcaça, o bode ainda berrando. Nesse dia foi bem terror, bem assustador, porque tudo foi assustador esse dia, tudo foi assustador. Os encostos que desceram nas pessoas vieram com violência e tudo foi assustador esse dia, porque foi um dia meio macabro nessa prática dessa fé que eu fazia, que eu praticava. Mas aí, não só nos dias de oferenda que acontecia isso, e as galinhas saíam correndo sem cabeça, e tomar banho de sangue, de fazer oferenda nos outros lugares, era meio assustador na prática dessa religião. E eu tinha que fazer isso todo ano, sucessivamente, na prática diária e também semanal, mensal e todo ano. Só que a minha vida, a vida dos meus parentes, era bem complicada. Porque, veja um dia morreu uma pessoa que era da mesma religião da gente, da minha religião. E aí nós fomos para o cemitério ver o cidadão lá morto. Chegando lá, quando abriu-se uma parte do caixão para a gente ver o cidadão, as pessoas que estavam ali foram possuídas por uma entidade violenta e pegaram as pessoas e jogavam no chão e jogava a cinza do cemitério no corpo. Outra saía correndo, outra saía gritando. Uma que estava comigo começou a correr e eu corri atrás dela para tentar segurar. Ela foi correndo, tinha um pé de árvore assim, ela chegou no pé de árvore e subiu o pé de árvore como se fosse um animal, sabe? O tigre, sabe o tigre quando sobe? E aí subiu e eu fiquei assim assustador. Quando ela chegou no alto do pé de árvore, ela virou e desceu de cabeça para baixo o pé de árvore. Ali eu perdi o chão, porque não se vê uma pessoa subindo um pé de árvore assim, né? E descer de cabeça para baixo. E aí se jogou no chão, a pessoa se jogou no chão e começou a comer terra, começou a urrar como um animal. E isso era normal na prática dessa religião. Porque quando eu ia de uma cidade para outra, sempre tinha umas pessoas que recebiam suas entidades e saíam correndo, gritando, pulando, espirrando, vomitando, chorando. E isso era normal. Isso era normal com a vizinhança, era normal com os parentes. E o que ocorrera? Teve um dia que, numa desses rituais, essas entidades, elas não possuíam as pessoas, elas possuíam os animais. Na casa da minha família tinha bastante cachorro. Dos vizinhos também tinha bastante cachorro as entidades penetraram nos animais, possuíram os animais. Agora imagine 20 cachorros possuídos pelas entidades. 20 cachorros possuídos pelos... Então aquela cena ficou uma cena assustadora. Então, na prática dessa religião, era normal eu ver fantasma, era normal eu à noite dialogar com um espírito, era normal eu estar dormindo e de repente sair andando, era normal eu revelar as coisas. Porque assim, no meio dessa religião que eu praticava, as entidades possuíam os parentes, os amigos, e falava com a voz de quem já tinha morrido, e a voz era perfeita. Mas, na religião dessa que eu pratiquei, e fiquei muitos anos batendo batuque, correndo, descendo, subindo, fazendo tudo pela essa religião. Aí, já
perdendo muitos amigos, perdendo os parentes, mediante as tragédias que essas religiões, que as tragédias que essas entidades falavam que ia fazer e fazia. Então eu fui perdendo a fé nessa religião. Porque assim, eu estava numa religião que a entidade possuía uma pessoa e dizia assim, olha, eu pedi para ela 300 galinhas, ela me deu só 100. Então hoje eu vou quebrar a perna dela, tá? Como assim quebrar a perna dela? Então eu vi isso, então eu fui perdendo a fé, porque as entidades mesmo fez por onde eu perdi a fé. Eu estava uma vez na cidade, em São Paulo, em Carapicuíba, e na casa que eu morava, as entidades desciam das 6 da tarde e iam embora 6 da manhã. Aí, das 6 da tarde às 6 da manhã, se incorporava várias entidades. E eu era que tinha que estar lá, acendendo cigarro, servindo a bebida. Eu que estava lá servindo os alimentos, ouvindo os diálogos das entidades. E essas entidades, às vezes, cobravam coisas extraordinárias da vida das pessoas. Um exemplo, uma amiga minha, ela prometeu algo para essas entidades e ela não deu. Porque às vezes as pessoas não têm o que dar mesmo. Porque às vezes promete, mas não tem condição de dar e não deu. E aí essa entidade, ela falou assim, eu vou matar fulano. E eu gostava dessa minha amiga, todo mundo gostava dela, e nós gostamos das pessoas. E eu fiquei horrorizado, porque eu falei, essa entidade, ela já fez coisas que ela falou que ia fazer e fez. E aí ela vai matar essa minha amiga e eu vou protegê-la. Aí eu tranquei as portas da casa dela, o marido dela também trocou as portas da casa, a janela. Quando foi amanhecer do dia, eu não sei como aquela pessoa conseguiu sair da casa. O marido dela ficou em desespero. Ele vai matar, ele vai matar a minha mulher. Eu também fiquei em desespero, porque não queria que ninguém morresse, né? E aí rodeamos vários bairros, procuramos em vários lugares e não encontramos. E aí ficamos em casa à espera até essa pessoa aparecer. E quando ela apareceu, ela estava toda quebrada. Os ossos estavam todos moídos. Simplesmente estava numa rua e aí aconteceu um acidente. Só que esse acidente foi praticamente anunciado. A entidade falou que ia quebrar ela e quebrou, só não matou. Então eu fui vendo essas coisas. Eu fui vendo essas coisas. Ver uma pessoa, uma entidade incorporar numa pessoa, num homem ou numa mulher, e ela fica rodando a noite toda. E quando chegar de manhã, o que aconteceu? Sucessivamente, isso era diário. Mas o pior de tudo foi que eu fui perdendo amigos. Fui perdendo amigos na prática dessa fé. E eu fui observando que eu, os meus amigos, os meus parentes próximos, eles viviam uma vida de terror. Quando não era uma dor de manhã, era uma dor à tarde. Quando não era uma dor à tarde, era uma dor na noite. Quando não era na noite, era no decair do dia. E assim sucessivamente, de segunda a segunda, era uma vida de terror. Porque as entidades a qual nós servíamos, que eu servia também, elas faziam da minha vida, da vida dos meus parentes, um poço de sofrimento. E aí, depois de perder pessoas que eu gostava, eu falei, não, eu não preciso praticar essa fé. Porque a gente tem uma escolha.
eu disse, não vou mais matar galinha, matar bode, fazer oferenda nas esquinas, bater o tambor, acender cigarro, dar bebida, fazer oferendas e oferendas para essas entidades. Não vou mais. E eu decidi ter uma escolha. Embora foi isso que a minha mãe e meus parentes determinaram para mim, eu disse não. Depois de ver galinhas sobreviverem, depois de tomar banho de sangue, depois de matar animais, depois de passar noites e noites batendo som de música para as pessoas receberem suas entidades, eu disse não, não quero mais para mim. E eu disse não quero mais essa religião. E assim eu disse não para a prática do espiritismo. Eu estou apenas expressando aquilo que eu vivi. E durante muitos anos, meus amigos, depois de várias cirurgias, braço quebrado, nariz quebrado, boca, dentes implantados, porque realmente quebrou tudo. Depois de cirurgias no joelho, no braço, depois de 9 cirurgias gravíssimas, de tragédias e tragédias e tragédias, eu consegui ficar vivo. Eu consegui ficar vivo para dizer não. Dizer não às entidades dessa religião. Eu consegui dizer não. Eu consegui dizer não. Não é fácil para ninguém, não foi fácil para mim e não será fácil para ninguém dizer não. Mas a vida nós temos escolha, ou é sim ou não. Eu preferi dizer sim. Eu preferi dizer sim. Então, depois de viver uma vida na bruxaria, depois de ver coisas que não precisava ver nem passar, eu não precisava passar por isso. Eu não precisava matar galinha, nem bode, nem bater tambor das 6 da noite às 6 da manhã, sucessivamente todos os dias. Acender velas e mais velas e mais velas, eu não precisava disso. Mas o que eu ganhei com isso? O que eu ganhei foi 9 cirurgias, acidentes, tragédias, traições, enganos, dores e sofrimento. Foi o que ganhei. Mas eu fui forte o suficiente para dizer não. E escolhi a parte do sim, quer dizer tchau a essa religião.